Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Quintino, aqui da Arcanjo Corretora de Seguros. Se você me segue aí provavelmente já me conhece. E eu queria fazer um bate-papo hoje sobre o seguro residencial. Subi um vídeo há alguns dias, né? E deu uma repercussão muito interessante, que o pessoal ficou falando, não, Flávio, mas não é assim não, é assim, como é que é e tal. E percebo que muita gente ainda não contrata seguro residencial porque não conhece o produto. Às vezes acha que é caro, às vezes acha que é muito burocrático. E é um seguro, eu sempre falo, e acho isso tão importante que, na verdade, a gente já faz vídeo há muitos anos, né? Ultimamente a gente tem aumentado o volume de vídeos, mas o meu primeiro vídeo que eu subi para o YouTube, para o Facebook, acho que nem tinha Instagram na época, fatalmente não tinha, foi em 2016 e foi exatamente sobre seguro residencial. Então, seguro residencial muita gente não contrata só porque não conhece. Porque eu falo que se conhecer um pouquinho como é que funciona, quais são as coberturas, quais são os serviços, as assistências que são oferecidas pelo seguro, são muito interessantes, muito valiosas de verdade. E o custo é muito pequenininho. É claro que aconteceram alguns reajustes aí nos últimos meses, aí o seguro vem, infelizmente o preço tem aumentado um pouquinho, mas ainda assim, ainda com esse aumento, o valor é muito baixinho perto da quantidade de benefícios. E é um dos seguros, exceto o seguro do carro, né, que é uma coisa mais constante, né, o pessoal usa além da colisão, né, em caso de panes, né, furar o pneu e tal, o residencial é muito utilizado. E quem contrata com consciência, sabendo das coberturas, aí usa mesmo, porque realmente o leque é muito legal. Então essa live hoje é para fazer um bate-papo explicando um pouquinho sobre os produtos, e eu vou estar à disposição. Talvez não consiga responder aqui durante a live, mas assim que finalizar, tiver dúvida, me chama que a gente vai fazer um bate-papo e falar sobre o produto, que é realmente muito interessante. E eu percebo que uma das coisas, e foi o que chamou a atenção no vídeo, né? Uma das coisas que mais chama a atenção é: não, Flávio, minha casa é alugada, eu não preciso de seguro. E eu falei no vídeo exatamente isso e vou te surpreender. Você precisa sim. Porque o que acontece quando você quando você aluga uma casa, o contrato tem um período específico lá, sei lá, 3 anos. Na hora que terminou o contrato, você tem que fazer o quê? Devolver a casa com as mesmas condições. Concorda? Se pega o fogo na casa que você alugou e você tem que devolver nas mesmas condições, como é que faz? Você não conseguiu conquistar nem a sua casa ainda e vai ter que reformar a casa do outro. Então o seguro é fundamental, inclusive para você que tem a casa alugada. É importantíssimo, na verdade, talvez seja até mais importante do que para o proprietário da casa. Então contrate, que é muito barato, o seguro é interessante. Uma das coisas que o pessoal também se assusta um pouquinho é entender como é que é feito a precificação. Qual é o custo que eu coloco? Então, como é que funciona o seguro residencial? Cada cobertura você determina um capital que você quer ficar segurado. Por exemplo, incêndio, né? Incêndio é a cobertura básica, é a principal cobertura do seguro residencial. Então, quanto que eu devo contratar, Flávio, em caso de incêndio? Você tem que pensar no valor de reconstrução da sua casa, mais o valor dos bens que estão lá dentro. Sofá, TV, geladeira, micro-ondas, roupas, todo esse conteúdo tem cobertura se acontecer um incêndio. Aí o pessoal fala, não, mas eu moro num bairro muito nobre, dentro de um condomínio fechado. Não, esquece, não é o valor de venda do imóvel, não é o valor de comercialização do imóvel, é o valor, deve-se pensar no valor de reconstrução do imóvel. Então, por exemplo, tem algumas casas que estão em bairros que não são tão valorizados, mas são excelentes casas com um padrão de construção altíssimo. E aí, o valor de mercado provavelmente é menor do que o valor de reconstrução.
Então, se você contrata pensando no valor de mercado, você vai contratar valor inferior nesse caso. Se não, e o contrário também, não é uma casa mais simples, mas está num ponto bom, aí às vezes você paga mais caro achando que é o valor de venda. E não é, você tem que pensar nisso. Quanto custaria para reconstruir? Vamos imaginar o pior dos cenários, né? A pior das hipóteses. Quanto custaria para que você reconstrua toda a casa e compre os bens novamente? Esse valor é o valor que você deve pensar na hora de contratar o seu seguro para essa cobertura específica. E aí ela cobre incêndio, cobertura básica da cobertura para o residencial. Incêndio, raio, e aí esse raio é uma coisa que o pessoal confunde bastante também, é o dano do raio na sua casa. Não é aquele dano elétrico, às vezes o raio cai lá longe e vem fazendo, né, tá aquela sobrecarga de energia e queima os equipamentos. Não é essa cobertura. Na cobertura básica, incêndio, raio, explosão é incêndio, pegou fogo, raio quando cai na casa. Quando cai na casa, eu já vi várias vezes, o estrago é gigante, que trinca a parede, quebra o telhado, é muito grave mesmo, o estrago é grande de fato. Então é esse dano que tem cobertura nessa cobertura de raio, na cobertura básica, tá? E a explosão, explodiu alguma coisa na casa, botijão de gás é um famosão, panela de pressão, já vi vários sinistros de panela de pressão, explode a panela, o fogão vira uma sanfona, estoura o telhado, se não for laje, né? Se for forro, estoura o forro, estoura o telhado e vai embora. Eu lembro de um caso há muitos anos atrás que a panela foi parar lá no meio da rua, explodiu, estourou, caiu lá no meio da rua. Então, e o seguro paga tudo, paga o fogão, paga a parede que foi danificada, o telhado, até a panela, né? Então é muito interessante essa cobertura e muita gente também não sabe que funciona assim. Então, seguro residencial, você tem que pensar no seguro, no valor de reconstrução e recompra dos bens na sua casa e não é o valor de mercado, beleza? Incêndio, raio, explosão. O que não cobre? Os pontos de atenção aí. Na maioria absoluta das apólices não cobre dinheiro, não tem cobertura, quadros raros não tem cobertura, aí é preciso fazer uma apólice específica ou que você contrate uma apólice com cobertura para isso, né? Dinheiro, quadros, joias, relógios, armas, então alguns itens não tem cobertura, mas o tradicional tem cobertura normal. E uma coisa que é uma pergunta bastante constante é coisas de terceiros também não tem cobertura, só dos moradores da casa. E veículos também não, né? O carro, a moto, mesmo que pegou fogo, cada um vai acionar a sua apólice. Então, o seguro do carro vai pagar o carro, o seguro da moto vai pagar a moto e assim por diante. E o seguro da casa vai cobrir a casa e os bens dos moradores da casa. Fechou? Bom, o que mais? Quais outras coberturas? Cobertura, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nenhuma, tá? Nenhuma das principais coberturas, ok? Porque o seguro é muito flexível, tem muita coisa que é possível incluir no seguro. Então eu peguei aqui as principais, as mais vendidas e, na minha opinião, as mais importantes. Fechou? Segunda cobertura: vendaval, ciclone, tornado, granizo. Essa cobertura é muito mais acionada do que a turma pensa. Não, Flávio, vai acontecer um vendaval aqui? Pode acontecer sim. E a gente já indenizou várias vezes em Ribeirão Preto, em Morro Agudo, no Brasil todo é possível acontecer. É claro que nas regiões do sul, esse sinistro é o evento, né, que pode ser acionado no seguro. É mais constante, acontece mais vezes de fato, porque no sul acontece real, né, mais situações assim. Mas aqui também acontece e é importante. E é importante que você entenda que o dano dessa situação, do vendaval, do ciclone, do tornado, do granizo,
dano ao prédio e aos bens da casa, do mesmo jeito do incêndio, né? Então, às vezes aconteceu, destelhou a parte da frente da casa, levou forro e estragou sofá, TV, estante ou geladeira, enfim, os bens também estão protegidos. E aí é bem interessante pensando nisso. Então, agora, uma outra confusão, o pessoal às vezes acha que o dano da chuva tem cobertura nessa cláusula, e não tem. Dano da água, vamos imaginar, choveu muito e a calha entupiu, começou a entrar água dentro da casa. Não foi um evento de vendaval ou de ciclone, tornado, então não tem cobertura, ok? Não nessa cláusula, não nessa cobertura. Então é importante ficar atento também para contratar as situações que você realmente necessita e entender o que você está contratando. Fechou? O que mais? Impacto de veículos. Essa também é uma cobertura, custa muito baixinho, porque acontece pouco, né? Só que quando acontece, o prejuízo é gigante. Então, imagina, já vi várias vezes, a pessoa chega, para o carro na garagem na frente, esquece ou na garagem ou na própria calçada, e esquece de puxar o freio de mão, o carro desce e bate na sua casa, estraga portão, muro, sei lá, parede da sala. Então essa cobertura vai te amparar em caso de impacto de veículos, ok? Na maioria das apólices também tem queda de aeronaves junto com essa cláusula de impacto de veículos, beleza? O que é importante é pensar que o seguro, a maioria dos seguros funcionam assim, como peças de Lego, pecinhas de Lego que você vai montando e adequando à sua realidade. Ah, não, Flávio, eu moro num apartamento, então não preciso da cobertura de vendaval. Beleza, é isso mesmo. Então tira a pecinha e não precisa contratar a cobertura de vendaval. Ah, não, Flávio, mas se acontecer de cair granizo e quebrar janela, beleza, então contrata. Então é isso, você pensar no que quais riscos você corre, ok? E a gente aqui na corretora tem o know-how para te ajudar a esclarecer, isso aqui você acha que tem perigo? Não tem? Isso aqui acontece mais em tal coisa, em tal vez ou outras vezes, e a gente pode te ajudar nesse sentido também, em entender e te contar um pouco da nossa experiência para te sugerir essas coberturas, beleza? O que mais? Danos elétricos. Essa sim é aquela cobertura da oscilação de energia, né? Então, caiu um raio perto da sua casa, oscilou a energia e queimou seus equipamentos. Sua TV, sua geladeira, quase sempre estraga muita coisa. Então, essa cobertura de danos elétricos é justamente para essa situação. E é uma das mais utilizadas, tá? É muito interessante contratar e pensar certinho em quais equipamentos você tem, para que se acontece de cair um raio bem perto, né, e estragar muita coisa, você está bem protegido, ok? E aí qualquer dano elétrico, então por exemplo, às vezes acontece de cai a energia e a hora que volta, ela volta queimando tudo, também tem cobertura. Então os danos elétricos é uma cobertura que vai te ajudar bastante a proteger os seus bens. É tão difícil conquistar essas coisas, né? Tão difícil comprar uma TV legal, uma geladeira. Pensa ficar sem geladeira, sem micro-ondas, né? Então, essa cobertura de danos elétricos vai te ajudar bastante nesse sentido. Fechou? O que mais? Cobertura de vidros. Essa cobertura de vidros é uma cobertura que cobre especificamente danos aos vidros. Ah, peraí, Flávio, então quer dizer que se acontecer um incêndio, eu vou acionar o incêndio e a cobertura de vidros, que quebrou os vidros? Não. Essa cobertura de vidros vai cobrir especificamente um dano ao vidro. E aí acontece bastante também. Por exemplo, vai fechar a porta e aí acaba que, a hora que bate, estoura o vidro. Às vezes, com calor, o vidro estoura. Eu nunca vi isso. Eu tenho 3 filhos, então bate a bola na janela e quebra o vidro. Tem cobertura. Quase nunca vi isso, tá? Então, cobertura de vidros vai te acionar. Box do banheiro.
Tem cobertura. Aquela mesa de vidro que fica lá na sua sala de jantar, acontece um imprevisto lá e quebra a mesa. Tem cobertura. Essa cobertura é muito interessante e eu percebo que muita gente não contrata por desconhecer. Então é muito legal, ok? Cobertura de vidros. E no caso do incêndio, que eu citei no começo, né? Se acontece um incêndio, o incêndio vai cobrir tudo, inclusive o vidro. Aí já é um evento só na cobertura de incêndio. Fechou? O que mais? Essa eu acho que é a que a turma mais confunde. Perda de aluguel. Flávio, perdi o meu emprego e eu vi que eu tenho na minha pólice a cobertura de perda de aluguel. Eu quero que vocês paguem o meu aluguel. Não é assim que funciona. A cobertura de perda de aluguel, ela paga o aluguel no período de reconstrução da casa em caso de incêndio. Então, pegou fogo na casa, durante o período de reconstrução, se a casa for sua, a seguradora paga o aluguel de outra casa no período de reconstrução. Se a casa for alugada, a seguradora vai pagar o aluguel da casa e você pega o mesmo valor que você pagava o aluguel aqui, você paga de outra casa até essa estar pronta, ok? Em geral demora aí de 3 a 6 meses. Então, perda de aluguel não é para pagar o seu aluguel em caso de perda de renda, de ficou sem emprego, enfim, é só em caso de incêndio, ok? Vamos lá. Responsabilidade civil familiar. Essa cobertura de responsabilidade civil familiar é uma cobertura que muita gente não sabe como é que funciona. E ela tem um custo baixíssimo, é muito, muito barato mesmo. E tem um leque legal de coberturas. Ela cobre danos de responsabilidade da sua família em relação a outra pessoa. Então, por exemplo, tem um vaso na sacada do seu apartamento, esse vaso cai e quebra o para-brisa do carro do vizinho lá embaixo, ou machuca alguém que estava passando lá embaixo, ou, enfim, algum dano ao próprio condomínio. Então, dano de responsabilidade sua em relação ao outro. Criança que causa algum dano a terceiro, mesmo que essa criança esteja fora da sua residência. Vocês estão passeando no shopping e o seu filho vai lá e bate a porta da loja com muita força e estoura o vidro da loja. Tem cobertura no seguro residencial nessa cláusula de RC familiar. É muito interessante, muito mesmo. A bolada do seu menino na janela do vizinho, dá para acionar. O que mais? Uma telha que descola da sua casa e cai no carro do vizinho, na casa do vizinho, na janela do vizinho, ou Deus o livre, machuca alguém, né? Então, esse dano de responsabilidade sua em relação ao outro tem cobertura. Nessa cobertura que chama, na pólice, na maioria das cotações já está lá, cotações e na pólice vai estar RC familiar, que é responsabilidade civil familiar. E tem uma cobertura, essa o pessoal, a maioria já sabe, né? Que nessa cobertura tem cobertura inclusive se o seu cachorro escapa e morde alguém. Pegou o carteiro lá, nem sei se a turma tem carteiro ainda, né? Tá tudo eletrônico hoje, tudo digital, né? Mas ainda tem, né? Então, escapou o cachorro e mordeu o carteiro, tem cobertura. Machucou alguém lá fora, mesmo, por exemplo, estragou a roupa, né? O cara estava caminhando lá e aí o cachorro vem e morde, estraga, não machuca, mas estragou a roupa, tem cobertura. Dá para você acionar o seguro de responsabilidade civil familiar e é baratinho, compensa contratar, viu? Compensa real. O que mais? A cobertura clássica, que é a cobertura de roubo. A cobertura de roubo também o pessoal confunde às vezes e é muito importante estar bem esclarecido para usar isso de maneira consciente, entender, porque tem algumas coisas que não tem cobertura. Por exemplo, bens fora da casa. Vamos imaginar, tem a casa, o muro, ok? O que está entre a casa e o muro, se o ladrão pular e levar embora, não tem cobertura. Porque a cobertura é para roubo e furto qualificado. Quando o ladrão rouba sem deixar vestígio, sem ter que romper nada,
é um furto simples. Vou explicar isso melhor um pouquinho. Vamos lá. Qual é a diferença entre roubo e furto? Roubo é quando você é pressionado a entregar alguma coisa. O cara vem com uma arma e fala assim: me dá aí, eu vou levar a TV, a geladeira, prende a turma lá no banheiro. É o que acontece na maioria das vezes, né? Prende a turma no banheiro e faz um limpa na casa. Esse é o roubo. Você foi coagido a entregar alguma coisa, você foi forçado a entregar os seus bens. E o furto é quando você chega e percebe que o seu bem não está lá, ou que você foi furtado. Quando é furto simples, é porque o ladrão não deixou vestígio. Pulou o muro, por exemplo, e pegou a bike que estava lá fora no corredor. Não tem cobertura. Agora, se a bike estiver lá dentro, no quartinho trancado, o ladrão teve que romper a porta para levar a bike, aí é um furto qualificado e aí tem cobertura. Ok? Então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com um tanquinho de lavar roupa, máquina de lavar roupa. Às vezes o pessoal tem uma edícula no fundo e a máquina fica lá no tempo, fica exposta, né? Essa máquina, nessa situação, se a pessoa pular o muro, levar a máquina, não tem cobertura, ok? Tem que ser um furto qualificado. Fechou? Então a cobertura de roubo. E outra coisa importante para falar da cobertura de roubo é: a seguradora paga o dano, o que foi levado, exceto aqueles mesmos itens que a gente falou lá no incêndio, né? Dinheiro, joias, quadros raros, armas, cartões, né? Essa parte mais financeira também não tem cobertura. E bens para terceiros, também não tem, de terceiros. Bens de terceiros que foram levados também não tem cobertura. E também tem uma atenção muito especial, que às vezes o pessoal trabalhando em casa tem lá, sei lá, os bens da empresa na casa, não tem cobertura também. Material, às vezes o vendedor tem roupa que é da profissão dele, e aí ele põe no carro no outro dia e vai trabalhar, ou deixa um pouco de estoque em casa. Esse material, essa mercadoria comercial também não tem cobertura, ok? São os bens da casa de fato: TV, som, sofá, não leva, mas vamos imaginar que leve sofá, geladeira, roupas, sapatos, tem cobertura normal. Fechou? Então essa é a cobertura de roubo. Ficar muito atento com a questão do furto simples, porque realmente não tem cobertura. Tem até um evento que aconteceu uma vez, há muitos anos, eu trabalhava na seguradora ainda, e vi essa situação acontecer. Menino jogando, casa na rua, né? Muro baixo, portãozinho, no rumo do portãozinho tinha a porta da casa, e no rumo a TV na frente. O menino estava jogando videogame na sala, portãozinho aberto, porta aberta, o menino jogando videogame. Passa o amigo e fala: vamos jogar bola. Aí o menino sai, larga a porta aberta, portão aberto e vai embora. O ladrão passou, olhou, dando sopa, entrou, pegou o videogame, fugiu. Não deixou vestígio, ele não teve que romper nada. Não. E não ameaçou ninguém para pegar. Ele foi lá e pegou e sumiu. É um furto simples. Não tem cobertura na sua pólice residencial, tá? Então tem que deixar protegida a sua casa. Eu já ouvi isso algumas vezes. Fala assim: não, tem seguro mesmo, deixa aberto. Não, de jeito nenhum. Não é assim que funciona. Se deixou aberto, esqueci a porta destrancada, aí o ladrão vai e abre e leva, não tem cobertura, porque é o que? Furto simples. Não houve vestígio, o ladrão não teve que romper nada para levar as coisas. Muita atenção nesse sentido, tá? Mas roubou ou furtou de maneira qualificada, o dano ao prédio também tem cobertura, tá? Então, além de cobrir a TV, o som, a roupa, também o estrago do ladrão à porta tem cobertura, ao portão, ao telhado, às vezes estoura o telhado para entrar na casa, tem cobertura, o dano ao prédio, ok? Aliás, esse é o dano que é pago primeiro, inclusive, né? Para que você deixe a sua casa protegida novamente. Fechou? Essas são as principais coberturas do seguro residencial. E o custo, gente, é muito barato, é assustador. E aí, algumas seguradoras, todas oferecem, né? Mas
existe um padrão diferente de atendimento na cobertura de assistência 24 horas. E essa é a cobertura que muda o jogo. Porque tem uma série de serviços que, se você usa, primeiro você tem que ter consciência. O que eu estou contratando? Quais são os benefícios que eu tenho ao contratar esse seguro? Nessa seguradora, em quais circunstâncias eu vou ter o serviço de assistência 24 horas? Né? A hora que você entende isso e começa a usar, você vai perceber que provavelmente o que você usa, se você somar o custo, se você somar os valores dos serviços disponibilizados e utilizados durante o ano, provavelmente você vai ver que sua pólice saiu de graça. Então, por exemplo, eu uso muito, entupiu a privada, torneira pingando, esses dias resistência do chuveiro estourou, e eu não tinha a menor ideia de como trocar aquilo lá, e eu falei, não vou pôr a mão aí, quebrar o negócio e aumentar o prejuízo. Liguei, a seguradora vem e troca para mim, comprei só a peça, ele vem e troca. Tem gente que se vira com isso, eu não consigo, assim, eu prefiro não me arriscar e deixo a seguradora resolver. Eletricista, encanador, desentupimento, fiz até uma colinha aqui, vidraceiro, preciso trocar um vidro lá, o serviço é por conta da seguradora. Desentupimento, já falei no começo, né? Algumas seguradoras, essas são poucas que fazem, mas algumas oferecem, por exemplo, caça-vazamento, né? Algumas, como é que eu vou explicar isso? Algumas seguradoras com padrão de atendimento, você opta, né, na hora de contratar, eu quero, por exemplo, assistência premium, aí tem esse serviço de caça-vazamento. Caçamba, a maioria tem já caçamba, é muito interessante. Para que caçamba? Como assim? Vai fazer uma pequena reforma, aí você tem que alugar uma caçamba para colocar nos entulhos na porta da casa, né? No seu seguro você pode acionar, na maioria das apólices, até uma vez o serviço de caçamba. A seguradora manda a caçamba, acho que fica por 48 horas, 48 ou 72 horas. Já vi algumas vezes essa caçamba ficar até um pouco mais, até 7 dias. Depende da seguradora, depende do que você contratar. Mas você vê, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, que é a minha referência, né, um serviço desse custa pelo menos R$250. Então, só nesse serviço você vai economizar aí um quarto do valor que você vai pagar do seguro. Imaginando que uma apólice de seguro hoje custe na média, uma apólice de seguro residencial custe na média R$1.000, dependendo dos valores contratados, enfim, em torno de R$1.000. Só num serviço já você vai tomar aí quase um quarto do valor da apólice, né? Um quinto, de R$200 a R$250, né? Vamos imaginar. Então, é um serviço muito legal, muito interessante. Usou, economizar dinheiro, na verdade, né? O que mais? Linha branca. Nossa, essa eu uso também muito. Muitos clientes usam porque é muito legal. Linha branca o que é? É reparo em eletrodomésticos da lavanderia e cozinha. Então, máquina de lavar roupa, geladeira, micro-ondas, fogão. Da última vez que eu usei, por exemplo, uma das bocas do fogão estava entupida e eu não conseguia desentupir. O cara veio, limpou, organizou e ficou top, ficou muito bom. Então, é um serviço que você pode usar. Pensa quanto que você pagaria num serviço desse. O cara sai lá da empresa, vai para sua casa para fazer o serviço, não vai custar menos de R$100, R$150, dependendo, é claro, da cidade, de onde você está e tal, mas é um valor que você precisa considerar. E a hora que você começa a usar esses serviços, acaba sendo um belíssimo diferencial, né? Micro-ondas já arrumei, geladeira às vezes vazando. Então é muito legal, mão de obra sempre por conta da seguradora. E aí, se você tiver que trocar peças, o prestador fala, preciso comprar peça XPTO, você vai lá, compra, ele volta e conserta a geladeira, ou leva embora e traz. Algumas seguradoras inclusive oferecem a locação de linha branca. Vamos imaginar que quebrou a geladeira, ele vai ficar 5 dias para consertar a geladeira, a seguradora loca uma outra geladeira para você não ficar sem geladeira, e aí a hora que voltar a sua, pega uma e leva a outra. Então, depende da companhia, depende da assistência que você está contratando. Converse com o seu corretor, estamos aqui na Arcanjo Corretora de Seguros à disposição para
achar um produto que você prefere, né? Que te atenda de fato, beleza? Que mais? Linha marrom, algumas dão serviço inclusive para linha marrom. Queimou a TV, estragou a TV, independente de ser dano elétrico. Por exemplo, já arrumei assim, aconteceu um problema e a TV fica desligando. Você liga, o rapaz vem e analisa. Essa também é uma cobertura que hoje está sendo oferecida só nas opções de seguradora com linha de premium de assistência 24 horas, tá? TV, som, tem cobertura no que é chamado linha marrom, tá? E até também nessas opções com assistência premium, reparos em ar-condicionado. Então tá lá, o ar-condicionado não está funcionando muito bem, dependendo do seguro que você contratou, você pode acionar e o prestador vem para consertar seu ar-condicionado. Olha que leque legal de serviços, né? Vamos fazer um resuminho aí para lembrar: encanador, eletricista, vidraceiro, desentupimento, caça-vazamento, caçamba, linha branca, linha marrom, reparo de ar-condicionado, instalação de quadros e prateleiras, lubrificação de portas e janelas, tem um monte de coisa que, a hora que você começa a entender do produto e começa a usar o produto, você vai ver que é um belíssimo seguro que vai, além de te amparar e te proteger no que é talvez a sua maior conquista, sua residência, né? Ou seus bens, né? Tão difícil conquistar isso tudo, né? E de repente perder tudo por um incêndio, ou por um vendaval, ou por um roubo, né? Ou queimar tudo com dano elétrico. Então você fica protegido, protege as suas conquistas e tem um leque de serviços aí que é gigante, que pode te ajudar bastante, num custo que é esse que eu disse aí. Tem opção aqui, para você ter uma noção, a partir de R$500. A Porto tem um produto muito legal que é R$ 49,90. Ele tem um leque pequeno de assistência, então você pode usar uma vez linha branca, uma vez eletricista, uma vez encanador, mas vai te dar atendimento. Tem 300 mil de incêndio, 15 mil para roubo e dano elétrico, opções que são bem interessantes se você não pensa muito nos serviços de assistência 24 horas. Agora, se você pensa, se você precisa, eu particularmente gosto mais do produto mais completo, porque eu uso real. Esses dias o rapaz foi lá para instalar umas prateleiras lá. Entupimento de vaso, molecada vira e mexe, apronta, tem que chamar. Então eu uso muito e acho que compensa de fato contratar o seguro com opção mais premium, aí, com serviços mais completos, né? Mas isso é de perfil para perfil. Às vezes eu falo, não, Fábio, eu me viro aqui, eu faço os reparos, eu dou um jeito aqui. Beleza, aí contrata só o incêndio, vendaval, dano elétrico, não precisa contratar o serviço de assistência 24 horas. Beleza? Viu como é interessante? Quão amplos são as coberturas do seguro residencial e o custo realmente é muito baratinho. Se você pulveriza isso, dá para parcelar isso em 10, dependendo da seguradora, até 12 vezes no cartão. E aí você fica protegendo uma conquista que é fundamental. Beleza? Então, faça o seu seguro residencial, entendendo como é que ele funciona e ajustando. Porque também não adianta contratar lá, tem uma pólice lá de R$100 mil, se acontece um incêndio, o prejuízo fica em 400, como é que faz? Você vai tirar 300 do bolso? E a hora que você pensar nisso, no preço, na diferença de preço, você vai ver que compensa alinhar. Se você às vezes tem o seu seguro residencial e contratou lá pelo banco, nem sei, Fábio, isso eu escuto muito, viu? Nem sei como é que tá, eu sei que eu tenho seguro, mas tá lá no banco, meu gerente que fez, nem sei quais são as coberturas. Então, pega a sua pólice, deve ter chegado no seu e-mail, se não chegou, liga lá para o seu gerente, então, me manda a pólice que eu quero dar uma olhada no que eu tenho aí, porque provavelmente você está pagando aí ou por coberturas que não precisa, ou por valores muito inferiores ao que você de fato precisa, e aí acha que está protegido e vai, na hora do sinistro, que é a pior hora, na hora de usar o seguro, percebe que não vai ser atendido. Então, não deixe isso de maneira relapsa, né? Vai, apura o que você tem, quais são as coberturas que você tem, que você pode usar no seguro. Tem cobertura, eu esqueci de falar disso,
Tem seguradora que faz, por exemplo, limpeza de caixa d'água. Pô, quanto custa um serviço desse? De novo, assim, uns R$200 para o cara fazer, 150, 250, dependendo do lugar, muito mais que isso. Uma casa no Rio de Janeiro, fatalmente vai ficar mais caro que isso. Então, assim, e aí você tem lá o serviço na assistência de 24 horas e não usa porque não sabe que tem esse serviço. Tem lá, paga pelo serviço e poderia ter usado o seu seguro. Beleza? Entenda sobre o seu seguro residencial, apure o que você tem, quais as coberturas para você usar de fato. E se você ainda não tem, eu te ajudo, me chama aí que eu monto uma pólice, um seguro residencial de acordo com a sua necessidade. Pego as pecinhas, a gente conversa e ajusta para o que você precisa de verdade. Beleza? Então, não fique sem o seu seguro residencial, mesmo que você tenha a sua casa ou que a sua casa seja alugada. Proteja o seu patrimônio e contrate já. Se quiser, me manda uma mensagem aí que a gente conversa e eu monto para você um seguro adequado. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Aproveita, se você viu até agora, está no finalzinho, uma live aí de mais de meia hora para falar de seguro. Siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Face e no YouTube também. Eu vou sempre colocar vídeos falando sobre conteúdos de seguro. Entender sobre isso vai te ajudar a economizar no seu seguro, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!